o testemunho de cada um, a vida ou a morte de cada um. E ele então começa agora dizendo, naquele dia, ou seja, logo após a morte de Estevão, há uma grande perseguição na igreja. E, diz a palavra, Saulo, como nós conhecemos depois da sua conversão, o apóstolo Paulo, que inicia esta perseguição, Saulo começa a perseguição. Paulo dando um testemunho a respeito deste momento, ele escreve em Atos 26, ou ele relata, e Lucas escreve em Atos 26, versículos 9 a 11, ele dando um testemunho pessoal neste período. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, ele está se referindo a essa época. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, o texto está dizendo sobre isso, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Olha o testemunho de Paulo com relação à sua consciência nessa época. É por isso que termina o capítulo 7, né, a última frase que já entra no capítulo 8, diz assim, e Saulo consentia na sua morte. Sabe o que significa a palavra consentia? Não é simplesmente Saulo concordava, mas Saulo se agradava. A palavra aqui significa Paulo sentia prazer na morte de Estevão. Olha só o que o texto coloca, Saulo sentia prazer na morte de Estevão. E nota bem, de novo, não era um prazer passageiro, como alguém que celebra a vitória do seu time, ou celebra alguma conquista pessoal ou material, algo passageiro, algo momentâneo. A ideia aqui é que é uma celebração contínua, ou seja, Paulo tinha uma alegria não apenas na morte de Estevão e na perseguição de outros, como ele sentia que estava fazendo a coisa certa ao perseguir cristãos, ao prender cristãos e ao matar cristãos. E por causa disso, começa o capítulo 8, verso 1, dizendo, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. Essa grande perseguição infundida por Saulo, à igreja, trouxe alguns ensinamentos ou alguns resultados, causou alguns efeitos na vida da igreja. Eu queria que a gente abordasse hoje, aprendesse hoje, sobre alguns efeitos desta grande perseguição. Alguns efeitos da grande perseguição. Uma grande perseguição produz grande tristeza. É a primeira coisa que o texto fala para a gente. Uma grande perseguição produz grande tristeza. É evidente. A princípio parece um pouco estranho, embora mais para o final a gente vai falar sobre isso, mas parece um pouco estranho eu querer pensar o contrário. É natural que uma grande perseguição traga uma grande tristeza. Por quê? Porque ninguém gosta de ser perseguido. Alguém gosta de ser perseguido? Não, ninguém gosta. Ainda mais de uma forma injusta. Os cristãos estavam sendo perseguidos pela sua fidelidade ao Senhor. Não eram ladrões, não eram assassinos, não eram mentirosos, não eram pessoas que subornavam os outros. Eram pessoas que apenas eram fiéis ao Senhor e pregavam a palavra de Deus, nada além disso. Então ninguém gosta de ser perseguido, muito mais de ser perseguido injustamente. Portanto, eu posso dizer sim, que o primeiro efeito de uma grande tribulação, de uma grande perseguição, é uma grande tristeza. E nós vemos esta grande tristeza de duas formas, apresentadas aqui de duas formas. O verso 1 diz que a grande tristeza ocorreu por causa da morte de Estevão. Caía uma coluna da igreja. Caía um dos grandes servos da igreja. Caía um dos primeiros cristãos da igreja. Caía um grande defensor da fé cristã diante do sinédrio que havia, há 2 meses antes, no máximo, matado Jesus. Ou alguns meses antes, matado Jesus. Portanto, caía um grande servo de Deus.
E a tristeza tomou conta. A ideia aqui é a tristeza de luto, quando alguém perde um parente. Morreu um amigo querido, morreu um irmão na fé, um crente da igreja, morreu um familiar. É a tristeza que existe. Na saudade, da despedida de alguém que havia partido. O luto judeu mais comum é chamado de Sivá, ou Shivá. Era um período de 7 dias, que é o número 7 em hebraico. Era um período de 7 dias. Os 3 primeiros dias, logo após a morte, havia um isolamento total da pessoa, para que ela não pudesse ter o contato com o morto, né, como a própria lei colocava nesse sentido. Os outros 3 dias era um período de reflexão. Os familiares ficavam pensando o que eles poderiam aprender com relação à vida, com relação a tudo que havia acontecido, com os ensinamentos que aquela pessoa que havia falecido havia trazido, ensinado. E os outros 4 dias seria de luto, de tristeza, onde a pessoa ficava recolhida, apenas refletindo e lembrando e passando aquele momento de luto e de tristeza. E o texto diz que havia então a tristeza pela morte de Estevão. O texto ainda diz no verso 2, uma grande perseguição produz uma grande tristeza. O verso 2 diz que essa grande tristeza se transformou num grande pranto. Olha o verso 2 como diz. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Um choro profundo, uma tristeza profunda, né? Como eu coloquei, como alguém que está enterrando um parente querido. O texto diz: homens piedosos, homens fiéis, irmãos em Cristo, a sua família da fé ali se reuniu para chorar e para lamentar a morte de Estevão. Então, primeiro grande efeito de uma grande perseguição é que há uma grande tristeza. É evidente. Nenhum de nós está satisfeito ou feliz num primeiro momento quando nós passamos pelas perseguições. E principalmente quando essa perseguição resulta na morte de um irmão querido, de um defensor da fé cristã. Estevão morreu. E a igreja chora a morte de Estevão. Segundo, uma grande perseguição produz grandes perdas. Olha o que o verso 3 diz. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Essas grandes perdas causadas por essas grandes perseguições estão expressas aqui em 4 frases nesse versículo. Primeira frase está aí: assolava a igreja. A palavra assolar é arruinar, devastar, como um animal feroz faz com as suas presas. Você imagina a cena, talvez a gente já tenha visto, né, em filmes, em Animal Planet, né, aqueles canais, a gente vai vendo aqueles animais ferozes caçando a sua presa, e quando eles conseguem abocanhar a sua presa, eles estraçalham, esmiuçam as suas presas. O texto, a palavra assolar significa exatamente isso. Um animal feroz que agarra as suas presas e começa a chacoalhar até tirar a vida da sua presa. A palavra não se refere apenas a uma pressão ideológica ou uma pressão religiosa, a uma questão de fé apenas, mas aqui a palavra significa o uso da violência. Então o texto diz, verso 3, Saulo, porém, assolava a igreja, ou seja, como um animal feroz, ele perseguia os cristãos, arranhava e machucava, abocanhava os cristãos, estraçalhava os cristãos, causando uma violência física muito grande. Essa é a primeira palavra que expressa essas grandes perdas. Continua o verso 3 dizendo, entrando pelas casas. Entrando pelas casas significa de casa em casa sem pular nenhuma. Ou seja, era um trabalho de um policial que estava procurando um bandido criminoso e ele começa a entrar de casa em casa e verificar em cada cômodo da casa para procurar ver se encontra ali algum cristão para trazer para fora e para levar para julgamento. Continua o verso 3 dizendo, arrastando homens e mulheres. E aqui a palavra arrastar significa levar à força perante o tribunal, mas não no sentido de ser julgado, no sentido de ser punido. Ou seja, arrastar
pegar a força e levar perante o magistério, levar perante o sinédrio, levar perante ele próprio, porque tinha carta para fazer isso, para que pudesse ser condenado, para que pudesse ser punido, para que pudesse ser maltratado. Termina o verso 3 dizendo, bom, um detalhe, homens e mulheres. O texto não se refere a crianças, mas a história relata também a morte de muitas crianças. Mas ninguém era poupado, homens e mulheres, todos eram arrastados perante os supostos tribunais, onde eram acusados, condenados, presos, açoitados e alguns mortos por causa da sua fé. E terminava dizendo, encerrando-os ou encerrava-os no cárcere, trancava na prisão, no sentido de esqueciam eles ali, eram levados na prisão. Não eram prisões como as nossas, eram realmente calabouços, buracos, eram lugares escondidos, úmidos, escuros, né, sem iluminação, sem calor, né, então era realmente um lugar muito ruim. Muitos adoeciam e morriam ali naquela prisão, doentes, por causa do estado em que era oferecido nessas prisões. Portanto, grande perseguição produz grandes perdas. Realmente, não apenas a perda e a tristeza da morte de Estevão, mas as famílias sofriam as suas perdas. De casa em casa, eram levados à prisão e eram açoitados e muitos mortos. Uma grande perseguição produz grandes desafios. Falamos de duas coisas aparentemente bem difíceis, bem trágicas, que nós não gostaríamos de passar de maneira nenhuma. Mas o texto começa a mostrar ou desenrolar de uma outra forma, a mostrar para a gente algo um pouco diferente que a perseguição pode trazer. E versos 4 e 5 começam a mostrar para nós que uma grande perseguição produz grandes desafios. Grandes desafios. A perseguição pode trazer algumas reações bem comuns. Por exemplo, lamento. A gente pode lamentar diante de uma perseguição. A gente pode reclamar, a gente pode murmurar diante de uma situação, achando injustiça diante daquilo que estamos passando, atravessando. A perseguição pode trazer autopiedade. Porque eu não fiz nada para ninguém, né? Não mereço isso que está acontecendo. Então pode trazer autopiedade. A perseguição pode trazer raiva. Ficar com o coração irado e imediatamente desejo de vingança. Vamos nos unir e vamos fazer a mesma coisa, vamos reagir. Quer dizer, a perseguição pode trazer uma série de reações, mas os cristãos entenderam na perseguição a oportunidade de Deus. Olha como dizem os versos 4 e 5. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. A ideia é, enquanto eram espalhados por causa da perseguição, iam pregando a palavra de Deus. Uma explicação aqui para a gente, para que não possamos olhar com maus olhos os apóstolos. O texto diz, no verso de número 1, que todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Aí o 4 diz, e os que foram dispersos saíam pregando a palavra. Vamos voltar nisso daqui a pouco. Mas deixa eu só fazer uma explicação. Talvez alguns possam dizer assim, está vendo, os apóstolos ficaram com medo e ficaram trancados em Jerusalém, para que não pudessem ser perseguidos, para que não sofressem a perseguição. Mas entenda bem, não é esta a verdade. Deus colocou os apóstolos em Jerusalém, não apenas em Jerusalém, nós vamos ver aqui no capítulo 8 que Pedro e João vão até Samaria, onde está acontecendo esta pregação do evangelho, este avivamento. Então eles estão em Jerusalém, mas não estão fixos em Jerusalém. Eles estão em Jerusalém porque os apóstolos se tornaram a base da igreja, juntamente, evidentemente, com Cristo Jesus, mas se tornaram o alicerce da igreja cristã, eram os pilares da igreja, eram os pais da igreja cristã. Então eles precisavam ficar ali para manter a igreja viva. Então não há nenhum tipo de acomodação, de timidez ou de medo dos apóstolos, não é isso. Era necessário que eles ficassem em Jerusalém, para que a igreja continuasse em pé, porque se eles também fossem embora, a igreja de Jerusalém, que é a igreja mãe, teria morrido.
Então alguém precisava manter a igreja. Então eles com coragem ficaram em Jerusalém enfrentando a perseguição ali na própria capital. Então os que foram dispersos, os demais cristãos que não ficaram ali, e de novo, não foram dispersos por causa do medo da perseguição, foram dispersos porque Deus colocou esta oportunidade de que eles ali pudessem então sair por todas as regiões, como diz Atos 1:8, pregando a palavra de Deus, a partir de Jerusalém, Judéia, para Samaria, que é o caso de 8, e até os confins da terra, como acontece no capítulo 10 e a partir do capítulo 13 do livro de Atos. Então nós vemos com clareza a oportunidade que aqueles primeiros cristãos entenderam, viram, acharam, de enquanto eles saíam, por causa da perseguição, eles iam pregando a palavra de Deus. Repara comigo aí, você está com a Bíblia aberta, em Atos 8, só para a gente ficar em Atos 8, quantas vezes aparece os apóstolos pregando a palavra de Deus? Olha, verso 4, pregando a palavra. Verso 5, anunciava-lhes a Cristo. Olha o verso 12, os evangelizava. Filipe os evangelizava. Verso 25, 2 vezes aparece, testificando e falando a palavra do Senhor, e lá no final, evangelizavam muitas cidades, se referindo a Pedro e João. Verso 35, anunciava-lhes a Cristo, falando de Filipe, e também no 40, falando de Filipe, evangelizava todas as cidades. Nota quantas vezes nesse capítulo 8 diz, anunciava a palavra, pregava a palavra, testemunhava a respeito de Cristo, evangelizava as cidades, anunciava Jesus, falava sobre Jesus, testemunhava, enfim. Várias vezes o texto diz que eles usaram esta perseguição como uma oportunidade para que pudessem ter esse desafio de pregar a palavra de Deus. Talvez muitos cristãos no dia de hoje, diante da perseguição, trancariam as suas portas e ficariam dentro de casa fechados, com medo, dizendo, eu vou ficar bem fechadinho aqui, bem quietinho, para que a minha família se mantenha segura e tranquila. Não seria essa a reação de muitos cristãos? Talvez a nossa, que estamos aqui hoje nesta noite, a sua, que está em casa aí ouvindo a palavra? De jeito nenhum. A perseguição para eles foi o grande desafio e a grande oportunidade de anunciar a palavra. E olha o risco que eles estavam correndo, porque eles estavam sendo perseguidos exatamente porque eles estavam pregando a palavra. Portanto, grande perseguição produz grandes desafios. Não era tempo de sentar, de chorar, de lamentar. A perseguição trazia o tempo de agir. Esse é o desafio para a gente também. Quarta lição, quarto evento que a gente pode aprender com relação à grande perseguição. Uma grande perseguição produz grandes transformações. Olha os versos 6 e 7. Nós lemos assim, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Olha como começa esse versículo, daqui a pouco a gente vai para o outro. As multidões atendiam unânimes ao que Filipe dizia, ouvindo as suas palavras. Antes mesmo de verem os sinais, eles criam na palavra de Deus, pregada pelo evangelista Filipe, pelo diácono Filipe. A palavra de Deus tem poder transformador. Temos estudado esse tema esse ano, o Evangelho Transformador. A palavra de Deus tem o poder transformador. Lemos isto em Timóteo. A palavra de Deus tem o poder de nos conduzir a Cristo. Ela traz retidão, ela corrige, ela ensina, ela ministra, ela admoesta, ela exorta. Este é o poder da palavra de Deus, nos apontar para Cristo Jesus. A Bíblia não salva ninguém, mas aponta o caminho da salvação. E Filipe pregava a palavra, anunciava o evangelho transformador, anunciava o evangelho da graça de Deus, as boas novas de salvação, e ele pregava a Jesus, como lemos no texto, verso de número 5 termina dizendo, Filipe anunciava a Cristo, ele pregava a Jesus Cristo, e essa palavra do evangelho salvador transformava aquelas pessoas, elas eram totalmente mudadas, diz a palavra que elas eram mudadas espiritualmente. O verso de número 6 começa dizendo,
7, os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, ou seja, as pessoas eram transformadas espiritualmente. Aquelas que eram dominadas por Satanás, agora estavam sendo guiadas e dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. O diabo não tinha mais poder sobre essas vidas, porque foram transformadas pela graça de Deus. Elas eram transformadas fisicamente. Diz o texto, muitos paralíticos e coxos foram curados. Ou seja, as pessoas eram transformadas na sua vida física. O evangelho também trazia mudança, transformação física nas pessoas, como Jesus havia feito enquanto esteve presente, como os apóstolos fizeram. A palavra de Deus diz que estes homens de Deus, Estevão, Filipe, também anunciando a palavra, tinham com poder e ousadia operado milagres, e vidas eram transformadas até fisicamente. Nós vemos que pessoas foram até ressuscitadas. Paulo, Pedro tiveram a oportunidade de agir assim, pelo poder de Deus na vida dessas pessoas. As pessoas abandonaram seus vícios, as pessoas abandonaram as suas vidas erradas, os seus costumes errados. Como nós sentimos falta do evangelho transformador na sociedade de hoje. Infelizmente, já disse isso algumas vezes, infelizmente, nós temos visto pessoas que aceitam a Jesus, e eu não quero aqui julgar salvação de ninguém, quem sou eu para fazer isso? Deus conhece o coração de todos, mas nós vemos pessoas que dizem que aceitam a Jesus, mas continuam com seu estilo de vida errada, com seu comportamento torto, falando seus palavrões, contando suas mentiras, enganando pessoas, vivendo ainda nos seus vícios, as suas vidas tortas, erradas, e dizem que aceitaram a Jesus. O texto diz aqui que as pessoas foram transformadas. Uma grande perseguição trouxe de fato uma grande perseguição trouxe grande transformação para a vida da igreja. Isso não tenha dúvida nenhuma, ainda vai acontecer nos últimos dias, como eu falei na introdução. Tenha certeza disso. Precisamos estar preparados. Uma grande perseguição produz grandes transformações. Diz o texto que os samaritanos foram totalmente transformados pela pregação da palavra e pelo poder salvador de Cristo Jesus. Por último, uma grande perseguição produz grande alegria. Eu gosto muito, muito de como Lucas começa e termina esse parágrafo. Lembra como começou no capítulo 8, verso 1? Levantou-se grande perseguição. Olha que interessante, levantou-se grande perseguição. Olha como ele termina o verso 8. E houve grande alegria. Levantou-se grande perseguição, mas essa grande perseguição produziu grande alegria. E aqui sim, então, nós entramos no grande paradoxo. Talvez seja mais natural para nós a primeira lição que nós aprendemos. Uma grande perseguição produz grande tristeza, é verdade. Agora, uma grande perseguição produzir grande alegria, é estranho isso. Porque nós ficamos incomodados com a perseguição, nós ficamos chateados, tristes, nós não gostamos da perseguição. Como é que uma perseguição pode produzir alegria? Mas o texto coloca que a perseguição trouxe como consequência a pregação da palavra, que como consequência trouxe a transformação de vidas. Vidas foram transformadas. Vale lembrar que Jesus Cristo e os apóstolos não apenas viveram isto, como ensinaram isto, eles foram perseguidos, foram maltratados, Jesus foi morto, os apóstolos depois também mortos, mas isso tudo trouxe grande alegria. Paulo fala isso em Filipenses capítulo 3 e 4, não permitam que as minhas algemas sejam motivo de tristeza para vocês, mas sim motivo de grande alegria, por isso eu digo sempre, alegrai-vos no Senhor, ou seja, não pensem na perseguição como motivo de tristeza, mas de alegria. Lemos isso em 2 Timóteo capítulo 3, eu estou feliz, Paulo dando seu testemunho, porque eu fui perseguido, assim como um dia eu persegui a igreja, eu também fui perseguido, Listra, Icônio, Derbe, eu passei ali por dificuldades, mas ele coloca no capítulo 3, verso 12 de 2 Timóteo, quem quiser ser um crente fiel a Deus, com certeza será perseguido. Quero lembrar rapidamente de 3 textos bíblicos, bem rápido, há tantos outros, mas de 3 textos bíblicos que nos mostram claramente que aqueles que são perseguidos realmente precisam ter uma alegria no seu coração.
coração, por mais paradoxo que possa ser. Jesus, no Sermão da Montanha, diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus diz: tenham alegria, regozijo, sejam bem-aventurados quando vocês passarem por perseguição por causa do meu nome. O exemplo dos apóstolos é impressionante. Atos capítulo 5, os apóstolos são presos porque estão pregando o nome do Senhor. E depois, no final do julgamento, diz assim, versos 40 e 41. O Sinédrio, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem mais em o nome do Senhor Jesus. E os soltaram. Eles, se retirando do Sinédrio, regozijaram-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Como é que pode alguém ser açoitado, ser proibido de fazer o que gosta, que era pregar a palavra, e sair de lá se alegrando porque foram dignos de terem sofrido por causa do nome de Cristo? E termino com o texto de Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Ou seja, alegria diante das perseguições, das provações, das dificuldades. A palavra de Deus diz que não apenas é possível, mas é extremamente necessário que você, como cristão, quando sofrer por causa do nome de Cristo, você possa se alegrar, porque Deus está olhando para você com amor e carinho, te está dando perseverança para que você mantenha a sua fé em Cristo Jesus. Sabe por que os apóstolos e os primeiros cristãos conseguiram encarar a perseguição de cabeça erguida e com alegria no coração? Paulo escreve assim em 2 Coríntios 4. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ou seja, tudo que nós passamos aqui, os nossos momentos mais alegres e felizes, as nossas maiores conquistas, ou os momentos mais difíceis, as nossas maiores perdas e tragédias, nada disso se compara ao que Deus tem reservado para nós. É por isso que os apóstolos enfrentaram tudo de cabeça erguida e com alegria no coração, com esperança no coração, porque eles sabiam que Deus estava reservando algo muito maior e superior para eles. Difícil? Com certeza. Não era fácil. Não foi para eles, não será para nós. Não sei. Como você encara o fim dos tempos. Não sei como você pensa com relação a esses dias. A Bíblia nos coloca realmente, Mateus 24 fala claramente sobre isso, no sermão profético de Jesus, 24 e 25, os momentos difíceis que os cristãos atravessarão naquele grande dia, quanto mais se aproxima o fim. Mas espero que você, como um crente fiel, possa encarar tudo isso, não apenas de cabeça erguida, mas com a sua fé animada, com a sua esperança viva, porque Deus tem reservado sempre o melhor para nós. Grandes perseguições produzem grandes tristezas, grandes perdas, grandes desafios, grandes transformações e grande alegria. Jesus diz na sua conversa com os apóstolos ali no cenáculo, na sua última ceia: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, diante das aflições, encarem isso com um ânimo redobrado, com bom ânimo, e vocês vão vencer. Os apóstolos usaram estes momentos de perseguição para pregarem mais a palavra de Deus, para serem mais fiéis e dedicados a Cristo Jesus, e para serem mais santos e consagrados ao Senhor Jesus. Eu não sei o que nos espera mais para frente. Não sei. Não dá para a gente escrever exatamente. A Bíblia coloca momentos difíceis, você sabe muito bem disso.
Estamos preparados para esses momentos? Como enfrentaremos esses desafios que virão? Não sei se estaremos vivos diante da tribulação, da grande tribulação que a palavra de Deus coloca para a gente. Mas como estamos hoje no nosso relacionamento com Deus? Como está a sua fé? A sua esperança em Cristo Jesus é maior do que o que esse mundo pode te dar e oferecer? Ou ainda estamos com o nosso coração preso ao aqui e agora? Que Deus possa nos ensinar que grandes tribulações, grandes perseguições vieram e podem vir ainda aos servos fiéis do Senhor. Mas com certeza podemos vencer como Filipe e os primeiros cristãos venceram. Que assim Deus nos ajude em Cristo Jesus. Amém? Vamos cantar o hino 313. Este hino também é um convite a sermos fiéis ao Senhor, independente das situações que passamos. A última estrofe deste hino diz: a peleja sempre dura nos será, inimigo forte nos combaterá, mas onipotente é o Rei dos Reis, a vitória é certa para os seus fiéis. Portanto, vamos viver a vida cristã com coragem, porque o Senhor está conosco. Prontidão, hino 313, vamos louvar ao Senhor. Vamos colocar em pé? De Cristo ao lado agora quer andar, quem a sua vida quer lhe dedicar, tudo abandonando a Jesus seguir, encarando as lutas que lhe possam vir. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Não ambicionando honras ou poder, eis-nos todos firmes para combater. Quem o amor de Cristo venha contemplar, há de resoluto ao seu lado estar. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Não com ouro ou prata, foi Senhor Jesus que nos redimiste, mas por tua cruz, sim, com o teu sangue, sangue remidor, tu nos resgataste de uma vez, Senhor. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. A peleja sempre dura nos será, inimigo forte
combaterá, mas onipotente é o Rei dos Reis. A vitória é certa para os seus fiéis. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar. Pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Vamos orar e receber a bênção. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a tua palavra e de aprendermos a fidelidade ao Senhor acima de todas as coisas. Nos ajude, Pai, a sermos perseverantes até o fim, porque eu tenho certeza que o Senhor tem honrado os teus servos fiéis. Não permita, Deus, que sejamos tímidos, fracos, medrosos, covardes, diante das situações que temos passado e enfrentado com a nossa fé. Nos ajude, ó Pai, a fortes e firmes no Senhor, vencermos, ó Deus, dia a dia e aprendermos com a palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus. Dá uma semana abençoada para todos nós, na nossa vida familiar, no nosso trabalho, nossos relacionamentos, na vida em sociedade, guardando-nos e protegendo na saúde, livrando-nos, ó Deus, desta pandemia, provendo, ó Deus, soluções para nós. Dá a tua graça e amor sobre todos nós. Pedimos, ó Deus, também pelos necessitados, por aqueles que passam por dificuldade. Olha, Deus, pelo pastor Daniel, cuida dele. Também, ó Deus, pedimos a tua graça e misericórdia para a tua serva Albernice. Cuida, Deus, desses queridos que precisam, ó Deus, do teu amparo, da tua ajuda, do teu socorro. Agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e com certeza estará dia a dia por nós, mesmo que venhamos atravessar o vale da sombra da morte. O Senhor sempre estará conosco. Abençoa-nos e guarda-nos. Leva-nos em paz e com a tua proteção até os nossos lares. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, hoje e sempre. Amém, irmãos.